A história de hoje é sobre um casal muito maluco que se formou em uma escola no Japão. Ela, totalmente introvertida, solitária e que sofre nas mãos das valentonas. Ele é o bonitão popular da escola, o terror das piriguetes e o defensor das donzelas indefesas. Será que tem como dar certo? É isso que vamos ver. Essa é Ishimori, uma garota tímida que tá cansada de sofrer bullying por causa da sua timidez. Ela precisa escolher em qual escola vai se matricular para fazer o ensino médio. E esse japinha loiro aí é o pedaço de mau caminho do filme. Ele é o mais popular da escola. O nome dele é Miura Kai, um estudante visto pelas meninas como bonitão, com cabelo loiro limão que sempre carrega uma garrafa de refrigerante também de limão em suas mãos. Acontece que esse cabelo amarelado dele faz as meninas da escola ficarem com o coração na mão. E se por um lado, a popularidade de Kai deixou as meninas ouriçadas, por outro, despertou inveja nos meninos que começaram a insultar ele por causa do cabelo. Kai responde à provocação, abrindo sua garrafa de refrigerante de limão e jogando neles. Que desperdício. Mas aqui que conhecemos Ishimori, a garota introvertida, decidiu se matricular naquela mesma escola. Ela estava passando atrás bem na hora que Kai jogou o refrigerante. Os meninos desviaram e a bebida molhou ela, que não teve qualquer reação imediata. Ela apenas ficou parada, enquanto os outros estudantes arrumavam um pano para secar o uniforme da pobre garota. Mas Kai também pareceu surpreso ao ver Ishimori, e ficou paralisado, tanto que só pede desculpas depois que alguém exige dele o mínimo de respeito pela garota. Ele se desculpa, e ela, totalmente desengonçada, sai correndo sem olhar para trás. Ao se afastar, Kai parece ter ficado balançado com Ishimori, olhando fixamente para ela. Ele pergunta quem é ela, mas parece que ele estava distante de todos, que nem prestou atenção na resposta. Enquanto isso, Ishimori se isola e se culpa pelo incidente como se fosse culpa só dela. Mas agora, vamos entender o que se passa com essa menina esquisita. Talvez seja autismo, ou então, excesso de timidez que faz parte da cultura dos japoneses. Nunca saberemos, mas a verdade é que em casa, ela tem um quadro com algumas metas para alcançar. A primeira meta da semana é dizer bom dia para as pessoas. Parece uma coisa simples, mas para ela é um pesadelo. Na manhã seguinte, Ishimori chega bem cedo na escola, antes mesmo que os outros alunos, e começa a treinar um bom dia para parecer mais natural. Só que em uma dessas tentativas, alguém responde bem atrás dela, e era ele, Kai. A garota trava igual a tela azul do Windows. Kai se aproxima e pergunta se ela está ignorando ele. Depois faz ela repetir o bom dia letra por letra. Nessa cena, ele pareceu ameaçador, mas ao mesmo tempo doce e firme. Ela consegue repetir o bom dia, mas ele ainda disse que ela parece um papagaio. Os alunos chegam para a aula e uma garota chamada Endo Almi se senta ao lado de Ishimori e ela consegue dar um bom dia para ela, ainda que meio esquisito. Mas tudo bem, já é um bom começo, né? Mais tarde, as meninas estão na quadra de basquete suspirando pelo loiro bonitão enquanto ele jogava. É lógico que Ishimori também estava lá, mas as outras meninas empurraram ela para fora. Não foi proposital, mas Ishimori foi jogada para escanteio e ficou por isso mesmo. Ela não conseguia reagir às atitudes das pessoas. Em casa, pelo menos a meta do quadro foi concluída com sucesso, né? Agora ela tá pronta para o próximo desafio. E você? Você se considera tímido? Você se considera muito extrovertido? Sem vergonha, hein? Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Viu só que ela não contava com um pequeno probleminha antigo. Algumas garotas da antiga escola também se matricularam ali, só que elas não são nada simpáticas com Ishimori. Ishimori é abordada no corredor e começa a ser insultada pelas garotas. Ela fica paralisada enquanto escuta o apelido carinhoso que aquelas garotas delicadíssimas arrumaram para ela, Pedra. Isso porque ela fica imóvel toda vez que alguma coisa acontece contra ela. Só que ali perto, observando discretamente, Kai parece não gostar do que acabou de acontecer. Mais tarde, ela vai até uma cabine de achados e perdidos recuperar os seus sapatos. Todos os dias, suas coisas pessoais são jogadas lá pelas meninas que a insultaram antes, e olha a sacanagem. Elas estão na sacada do prédio, esperando que Ishimori pegue os seus pertences só para ensinar que ela estivesse revirando o lixo. Ela não diz nada, apenas abaixa a cabeça e vai embora. De repente, Kai passa por ela e começa a dizer palavras de coragem. Ele tá visivelmente incomodado pelo jeito que ela é tratada, e quando ele pergunta quem ela pensa que realmente é, Ishimori começa a apertar as mãos e diz que se sente realmente uma pedra, porque tá sempre em silêncio quando ela é provocada. No dia seguinte, Ishimori encontra as Mokreia novamente no canto da escola.
Lá uma delas, chamada Nanako, ordena a Ishimori que compre comida para ela. Ishimori respondeu com silêncio novamente. Irritada, Nanako empurra a coitadinha e faz ela cair no chão, chamando a atenção de todos os estudantes. E é claro que o guarda-costas dela também estava ali, né? Kai se agachou ao lado de Ishimori com um olhar que claramente comovia Ishimori e disse que se ela precisasse de ajuda, ele estava disposto a ajudar. E Ishimori, que não suportava mais o sofrimento, finalmente desabou em lágrimas e pediu a Kai que ajudasse ela. Kai, acariciando o rosto dela, se levantou e fez uma ameaça contra Nanako e o resto das pestes, e funcionou. Elas saíram sem dizer nada. Desde então, Ishimori pôde viver os seus dias em paz. Isso possibilitou a ela ter 3 novos amigos que também são amigos de Kai. São eles Masaki, Mayoto e Akihiro. Um dia, enquanto eles conversavam, Kai dormia debruçado na mesa. Elas queriam saber mais sobre Shimu, que acaba se abrindo e contando que quando estava na outra escola, era sempre intimidada. Então ela não tinha amigos a ponto de achar que ir para a escola era totalmente desagradável. Ué, desde quando ir para a escola era agradável, se não fosse para ver a garotinha que a gente era apaixonado por isso. Ishimori age como uma pedra. Na visão dela, não reagir é uma maneira de reduzir os ataques. Além do mais, não pedir ajuda é uma maneira de não levar problemas para ninguém, em um ato de compaixão com os outros. Mas né, tá esquecendo de si mesmo. A conversa foi muito agradável, e os novos amigos dela conseguiram mostrar que nem todas as pessoas eram tão ridículas como certas outras insistem em se mostrar. Só que na mesa ao lado, Kai estava dormindo. Ele, na verdade, tinha acordado e ouvido tudo. Um dia, o professor reorganizou as mesas na sala de aula e, felizmente, Ishimori conseguiu uma mesa ao lado de Kai, na primeira fila. Desde então, Kai descobriu que Ishimori é uma aluna inteligente. Ele começou a gostar dela e querer proteger aquela menina a todo custo. Isso deu a ele uma ideia brilhante. Na sala de aula, Kai usou sua popularidade para dizer que Ishimori poderia fazer as notas de todo mundo melhorarem, bastava as pessoas se aproximarem dela. Bom, o plano teve efeito. Todo mundo começou a ser amigo de Shimu. Agora ela não estava realmente mais sozinha. Vendo a atenção que Kai estava dando a Ishimori, Akiro suspeitou que Kai tinha sentimentos especiais por Ishimori, mas o malandrinho negou tudo isso porque, na verdade, por trás daquele rapaz com um rostinho bonito, existe um segredo que marca a vida dele. Kimori estava procurando por Kai, mas ele parecia ter sumido dentro da escola. Só que ela percebe a garrafinha de refrigerante de limão dentro do lixo e supõe que ele possa estar escondido em uma sala aparentemente desativada. Ela entra procurando por ele quando, de repente, pisa em um objeto jogado no chão. Lá no fundo, Kai dormia tranquilamente. Por isso, ele costumava sumir por longos tempos dentro da escola. Ele se assustou com a presença dela, já que ninguém conseguiu encontrar aquele esconderijo. Mas mesmo assim, ao invés de dar uma bronca nela, Kai achou graça por ela ter encontrado ele naquele lugar cheio de poeira. Uma tarde, Kai convida Ishimori para se reunir com seus amigos em um café para estudar juntos. Eles terão um exame em breve. Então, Kai e seus amigos precisam que Ishimori explique a matéria para eles. Não muito depois, uma garota chamada Serina e suas 2 amigas se aproximam deles. Serina é a ex-namorada de Kai. Apesar de terem terminado, Serina ainda é amigável com o ex-namorado dela. Só que, de repente, a amiga de Serina provoca Ishimori, insinuando que a garota não era digna de sentar ao lado de Kai. O insulto deixou Serina tão irritada que ela jogou a água de um copo na amiga, que saiu com raiva. Serina também decidiu ir embora para evitar o prolongamento daquela situação desagradável, mas Ishimori pede que ela fique. Afinal, o problema não era com Serina, e sim com a outra garota. Mesmo assim, ela se desculpa e vai embora atrás das amigas. Pouco depois, no telhado da escola, Serina está acompanhando suas amigas, que exigem desculpas pelo comportamento hostil de jogar água na companheira. Mas Serina sabe que estava certa e se recusa a pedir desculpas. Por causa disso, ela quase leva um tapa na cara. Infelizmente, Shimori aparece e defende Serina, dizendo que ela só estava tentando proteger alguém de uma injustiça. Nesse momento, nosso herói platinado aparece, se junta na defesa de Serina, sentindo que a situação não era favorável. As amigas dela vão embora, mas esse curto momento faz Shimori perceber uma coisa.
coisa. Kai e Serena ainda têm uma ligação muito forte. Ele ainda dá uma atenção especial à sua ex-namorada. Qualquer que seja o motivo, Shimori agora se sente insegura de novo. Na visão dela, Serena é muito linda, e ela é só uma pedra horrorosa. Ela não sabe que já tem um loirinho comendo em suas mãos, feito uma calopsita, entendeu? Tepi, loiro e bochecha rosada. Mas apesar disso, as duas começaram a ter uma boa interação. Uma tarde, Ishimori começou com Serena, e a partir dessa conversa, Ishimori descobre sobre o primeiro encontro de Serena e Kai. Serena comenta que ainda nos primeiros anos de escola, ela era hostilizada e perseguida por outras meninas. Ela sofria muito e ainda era muito mais severo do que o comum, porque as pessoas pichavam o nome dela nas mesas, com palavras pesadas e desejo de destruição. Apenas Kai sempre agiu contra as injustiças que via acontecendo na frente dos seus olhos. Desde então, Serena sempre dependeu de Kai, mesmo que ela percebesse que precisava mudar, porque nem sempre poderia ser protegida pelos outros. E essa é a razão pela qual Serena e Kai terminaram. Ishimori pergunta se ela ainda gosta de Kai, e Serena diz que não, mas não foi muito convincente, né? Então, Ishimori, pensando que estava sendo iludida, começou a evitar Kai sem dar nenhuma explicação. Na escola, o professor diz que aquele será o último dia de aula por causa das férias de verão. Ishimori se despede de Kai como se nunca mais fosse ver ele novamente. Até que um dia, enquanto ela estava em um festival, Kai segurou ela pelo braço para pedir uma explicação. Ishimori ficou imóvel, mas Kai não desistiu. Ele queria uma explicação. Então, ele olhou dentro dos olhos dela, esperando pela resposta. Foi aí que ele percebeu que ela estava apertando as mãos. Aquele nervosismo dela fez ele segurar suas delicadas mãos e dizer que ela poderia ser uma pedra se quiser, mas desde que fosse uma pedra preciosa, pois esse era o real valor dela. As palavras de Kai fizeram ela chorar, mas ele, outra vez, foi um cavalheiro, enxugando as gotas que caíam do rosto dela. E Ishimori não conseguiu disfarçar o seu amor por Kai. Que lindo! As férias de verão acabaram e Ishimori ainda não sabia que Kai levava duas vidas diferentes. Isso porque ele trabalhava como balconista de um bar durante a noite. Agora faz todo sentido os cochilos dele na escola. O homem é cavalheiro, trabalhador e fala bonito. Kai se sente meio solitário e mora sozinho. Por isso, a vida dele é tão conturbada. Ele precisa se sustentar. A vida dele deixou ele cansado ao ponto dele ficar doente por causa disso. Ele faltou à escola por vários dias, e Ishimori certamente estava preocupada. Então, dessa vez foi ela quem foi cuidar dele. Vixe, ela finalmente tomou a iniciativa de visitar Kai depois da escola. Vixe, aí que começa o bagulho, hein? Ao chegar no apartamento dele, Ishimori encontra o pobre loiro seriamente doente. Sua febre estava tão alta que ele desmaiou nos braços dela. Ishimori cuidou dele e fez comida para que Kai comesse. Depois de passar o dia todo com Kai, Ishimori percebe que não viu os pais dele. Kai inventa uma desculpa de que seus pais estavam no exterior. Depois de recuperado, Kai volta para a escola e, como sempre, as periguetes chegam lá, até com fogo na rabiola, para receber o bonitão. Mas o tempo que Ishimori passou cuidando dele fez ela ficar incomodada com aquele assanhamento das meninas. Isso também foi percebido pelos amigos dele. Kai foi alertado que sua popularidade poderia destruir o relacionamento que ele estava tendo com Ishimori. Por causa disso, ele resolveu escrever no caderno dela sobre os seus sentimentos. Ele deixou claro que sempre precisará dela e que vai procurar por ela onde quer que Ishimori estivesse. Mas isso ainda não é o suficiente para convencer Ishimori que ainda não tem confiança para estar com ele. Ela então pede conselhos para Masaki e acaba entendendo que precisa retribuir, expressando seus sentimentos a Kai. Ela pega a bicicleta e pedala desesperadamente até ele, e quando ela chega, os dois se beijam apaixonadamente. Oh, que bonito! No dia seguinte, os dois chegam de mãos dadas no colégio. Era tudo que Ishimori precisava, esfregar na cara das inimigas que ela estava pegando o boy mais popular da escola. Mas é justamente essa questão. Eles não são muito compatíveis. Isso porque Ishimori é esquisita e introvertida, enquanto ele é mais original, extrovertido e descolado. Aquele casal deu tanto comentário negativo que Kai acabou dizendo na frente de todo mundo que Ishimori era oficialmente a sua namorada. Os dias passaram e o relacionamento entre Ishimori e Kai ficou cada vez mais divertido. Eles sempre passam tempo juntos, estudam e vão aos lugares favoritos, mas não durou muito até que os problemas aparecessem. Quando Ishimori escreveu uma
pergunta no diário de Kai sobre a família dele, a expressão do loiro mudou. Uma sombra sombria tomou conta dele por causa daquela simples pergunta. Isso tornou o relacionamento deles um pouco tenso. Kai ficou quieto e se recusou a sair com seus amigos. A mudança de atitude de Kai preocupou até mesmo Akihiro. Então, Akihiro procurou Ishimori e contou a ela sobre o emprego de meio período de Kai. Ishimori então correu para o bar onde o namorado trabalhava e aparece de repente na porta. Vendo Ishimori parada na entrada, Kai imediatamente vai até ela e puxa a garota para fora. Eles discutem e Ishimori pede uma explicação de por que Kai mantém seu emprego em segredo dela, mas Kai acha que o bar pertence à vida noturna, um mundo muito boêmio, de que não é adequado para Ishimori. Ela ainda não aceita a desculpa de Kai, porque é direito dela saber onde que ele tá. É assim que funciona o namoro, né? Mas por outro lado, Kai se sente desconfortável com a atitude de Ishimori, que interfere demais em sua vida, sem explicar nada. Kai saiu, deixando Ishimori confusa e bolada. O tempo passa e a véspera de Natal chegou. O espírito natalino está nos corações de todos. Ishimori e seus amigos celebraram sem Kai, que anda misterioso e sem contato com eles. Mesmo assim, ao ver as fotos de Ishimori mostrando seus dias felizes juntos, o coração de Kai se comoveu e ele sente uma vontade intensa de ver o seu grande amor. Kai percebeu que a presença de Ishimori significa muito em sua vida e que ele estava perdendo muito tempo longe dela. Então, abandonando o seu emprego, ele sai correndo em direção ao lugar onde está Ishimori. Infelizmente, quando ele chegou lá, a celebração da véspera de Natal encontrou apenas seus amigos e Ishimori não estava mais lá. Ele aproveitou a ocasião para se desculpar por seu comportamento até agora, por ter mantido a sua vida pessoal em segredo deles todos e por não dar atenção aos amigos. Seus amigos foram super compreensivos e disseram que entendem em Kai. Mais do que isso, eles dizem a ele que Ishimori está indo para o lugar onde Kai e ela se beijaram pela primeira vez. Pedindo emprestada a bicicleta de um dos seus amigos, Kai correu atrás de Ishimori. Os dois se encontraram um momento depois. Ele escreveu a resposta para a pergunta de Ishimori em seu diário do outro dia, enquanto segurava suas lágrimas. Kai compartilhou que sua mãe faleceu quando ele tinha 3 anos, enquanto seu pai desapareceu quando ele estava no último ano da escola. Desde então, ele vive sozinho. Ele mantém isso em segredo porque tinha medo de que as pessoas que ele amava deixassem ele novamente. Depois de saber disso, Ishimori prometeu que sempre estaria ao lado de Kai, não importa o que acontecesse. Eles teriam que lutar e mostrar o amor que sentiam um pelo outro. Esse era o caminho para conseguir ter uma história feliz, e essa é a história que eles queriam ter. Esse foi o recap do filme de 2021 chamado Honey Lemon Soda. Espero que vocês tenham gostado, curtam e se inscrevam aí no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota aí embaixo. Minha nota é 9, muito emocionante, muito legal. Tô deixando esse outro vídeo aqui para você ver também, tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, obrigado por assistir, até o próximo recap.